sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e... Olá, eu sou Liliane Rovares, atriz e pesquisadora. Eu vou ler aqui brevemente um resumo sobre o processo da oficina de teatro Mundo a Sonhar. Em março e abril de 2021, eu ministrei a oficina para jovens que cumprem medida socioeducativa em 2 unidades de internação masculinas no Degase, do Rio de Janeiro, as unidades Dom Bosco e JLA. A proposta intencionou a criação de um espaço de escuta, de troca de percepções, de tempo e de histórias entre os participantes. Entendo aqui a história como uma ação que fortifica o indivíduo e a comunidade. Então, o objetivo era aproximar cada participante de seu potencial artístico, ressignificando as suas experiências e recriando novos sentidos em suas vidas. A oficina teve como eixo a proposição de improvisos e cenas a partir da obra de Dostoiévski, que faz parte da minha pesquisa de mestrado e é uma obra que me comove muito. Há um outro fator relevante nessa escolha, que é o fato de Dostoiévski ter estado num presídio durante 4 anos, passando por experiências de convívio com outros detentos que influenciaram muito a sua obra. Não é por acaso que Crime e Castigo é um dos livros mais lidos entre os presidiários aqui no Brasil. E eu sei que mesmo sendo de outra época, de outra cultura, ao meu ver, essa é uma obra atemporal, universal, e de alguma forma eu pude comprovar isso com os meninos, que ficavam muito comovidos também com alguns trechos que foram lidos. Por vezes eles se reconheciam em algumas experiências. Então, na oficina eu trabalhei com trechos de romances para criar dispositivos bem simples, pequenos trechos. Por exemplo, uma descrição de uma paisagem para eles descreverem uma memória em detalhes, algo que saísse um pouco de si, de um psicologismo, que fosse olhar as coisas de fora. Outras vezes eu somente pegava um trecho para abrir uma roda de conversas, para falar sobre esse trecho. Também passamos pela etapa de improvisar uma cena em dupla e de leitura dramatizada, como é que vai assimilando o texto. Enfim, eram atividades que disponibilizavam uma abertura para que eles pudessem entrar em contato com uma obra a partir deles mesmos. Então eu procurei não impor nenhuma leitura a partir do meu ponto de vista. Procurei deixar que eles tivessem essa experiência de leitor, sem algo pré-analisado por mim. Ao lado disso, um procedimento muito importante durante a oficina foi escutar e conversar sobre algumas músicas de rap, vários raps. Isso ajudou a criar um espaço em comum e colaborou para que se construísse um diálogo mais direto com a realidade deles. Eu levava as músicas dos álbuns Sobrevivendo no Inferno e Nada Como Um Dia Após Outro Dia dos Racionais MCs. Essas eram as que eu levava e eles me pediam várias outras contemporâneas, atuais. Agora eu vou falar sobre o dia a dia. Os encontros se iniciavam justamente com essas músicas de rap que eles pediam. E eu propunha um aquecimento em roda, um alongamento, jogos rítmicos, algo que
trouxesse uma presença do corpo. E em seguida a gente sempre fazia uma pausa em silêncio para prestar atenção na respiração e pedir uma palavra. Eu sempre pedi uma palavra de como eles estavam, uma palavra daquele momento, qual era a percepção, uma palavra. E em seguida a gente começava os improvisos, as cenas. Muitas vezes eu não pude filmar porque tinha um dia que eu não podia entrar mesmo no celular, outros porque eu tinha que fazer o exercício com eles, e na maioria para preservar a privacidade, para criar um lugar mais de roda de escuta mesmo, de confiança, sem um compromisso com algo a ser feito, elaborado para uma cena, né? Um caderno foi entregue para cada um deles, porque afinal de cada aula eu pedia para eles anotarem as impressões, para eles guardarem, e também porque às vezes alguns exercícios tinham relação com a escrita. O que eu vou mostrar para vocês são apenas algumas das proposições, que não têm intenção de nenhum resultado, mas é mais para abrir um processo pedagógico. Lembrando que toda essa proposta passou inevitavelmente por muitas alterações, visto que a realidade, eu idealizei a proposta e a realidade era muito diferente. Cada encontro tinha duração de 2 horas e as propostas que eu idealizei e que foram se alterando, elas duravam 40 minutos. E o restante era realmente para abrir esse espaço de conversa, de escuta, sem julgamento. E onde eu vi que o que aconteceu foi uma troca. De tarde, esperando para ir para a escola, a diretora falou que eu estava de liberdade. Fui para a escola, voltei para o alojamento, aí na segunda-feira me chamou para ir embora. Aí encontrei com a minha mãe lá fora, de calça jeans e camisa branca. Aí cheguei em casa, dei um abraço na família, comemorei o churrasco. E depois eu voltei pra Ricardo Cheta. Eu tava no alojamento, era de tardinha, me chamou pra ir pra escola. Aí a diretora falou que eu tava pra ir embora. Aí voltei pro alojamento, fui dormir. Aí no domingo fui pro teatro, aí fui me falar que tava embora. Aí de manhã, na segunda eu fui embora. Aí encontrei minha mãe na rua. Que tava em casa, na casa da minha mãe, aí tipo que minha esposa mandou mensagem falando que tava muito enjoada. Eu falei que ia lá, a mãe dela tinha marcado que ela pra gente ir na clínica. A gente foi na clínica, ela fez o teste e descobriu que tava grávida de 3 meses. Só. No dia que eu tava lá em casa, sentado no sofá marrom, a parede branca, meu irmão veio de azul, falou comigo, aí minha mãe chegou de vermelho. Vai, mano, fala. E falou pra me olhar na rua. Quando eu olhei na rua, tinha uma moto preta e azul de presente pra mim. Tem, né, que eu me vejo no futuro, de um homem fardado, um sargento especialista da aeronáutica,
vindo aqui nesse mesmo lugar, onde adolescentes da minha idade, mais novos, cumprem medidas socioeducativas, para poder palestrar, porque eu já passei muita dificuldade e sei o quanto é difícil quando a pessoa não tem educação. E a educação pode mudar esse mundo, a educação pode salvar a vida desses jovens e pode proporcionar a eles um futuro próspero, do bem, do caminho correto, do certo. Porque a maioria deles estão aqui pela falta de estrutura, de educação. E eu acho que todos precisamos da educação. A educação me ajudou muito. Infelizmente eu estou aqui, mas eu sou prova, testifico que a educação salva vidas também. Quem sabe uma canção, Pai Deus ele cantou, dizendo eu te amo, acima de tudo, assim o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote. De terno e gravata. Terno e gravata. Sim. O futuro eu vejo um grande jogador de futebol da Europa. Quer cantar? Deixa eu compunho pra você, não sei da forma que você chegou aqui. Não tinha certo homem, acertado foi, espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou, era um sacerdote fingiu que não viu. Ele estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava moça a verdade. No mesmo lugar vai passando ele. Quem sabe uma canção, Pai Deus ele cantou, dizendo eu te amo, acima de tudo, assim o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio passar a dor, as mãos vazias ele prosseguiu, e eu caiu pelo chão, continuou. Isso aconteceu mais ou menos em 2020. Eu tava tipo num ponto de drogas, sentado, contando as drogas. De repente veio duas pessoas disfarçadas de mototáxi, que era de outra facção rival. Chegando próximo ao ponto de venda de drogas, eles puxaram uma arma de fogo e dispararam 30 tiros na minha direção. Mas graças a Deus não acertou em mim, e o outro moleque que estava comigo tomou 18 tiros. Era 4 horas da tarde, eu estava no bar jogando sinuca com um amigo e chegou um cara dizendo que era para ele pagar a dívida dele, senão ia matar ele. E ele não estava com dinheiro ali na hora, ele deu 5 tiros na cabeça dele, ele foi socorrido para o hospital e ficou bem, não morreu. Conheço Rodion Raskolnikov há 1 ano e meio, melancólico e orgulhoso, nos últimos tempos desconfiado. Contudo, magnânimo e bondoso, não gosta de manifestar os seus sentimentos e antes faria uma maldade do que expressaria seu íntimo com palavras. Às vezes não está nada desconfiado, mas simplesmente frio e insensível, como se 2 caracteres opostos se revezassem nele. Não escuta até o fim o que estão dizendo, jamais se interessa pela mesma coisa que todo mundo. Atribui a si próprio um valor imenso e parece com certo direito. Escolhi essa definição de Raskolnikov porque coexistem nela expressões de polos opostos, evitando assim uma classificação fácil, estável de alguém ou de uma experiência.
Depois de conversas e do exercício em que cada um fez uma autodefinição, os jovens puderam compreender aquilo que eles possivelmente já sentiam. Há em cada ser humano contradições, e que assim como as personagens de Dostoiévski, somos impassíveis de definições únicas. Estamos sempre em formação. Fala aí, irmão, como tá? Tudo bem? Pô, cara, tem um coração muito grande. Se precisar de água da vida, pô, isso aqui não é pra você não. Muda de vida, sai daqui, não tem medo de nada não, nem raiva. Tem tuas tarefas tranquilas, bom trabalho. Tua filha lá na rua lá. Não foi, cara. Sai dessa. Quem tá nessa vida aí, mano? Pô. Tu tem um coração muito grande, precisa de água, a vida é uma só. Já passou da hora de você mudar, né? Mudar de áreas. Eu sei que você não tem muita fé, não dá muita credibilidade no que eu falo, acha que pode ser mesquinho, eu sei. Mas se você acha que já viu tanto assim, né, que tem experiência, será que entende muita coisa? Me diz. Não. Eu tenho que admitir, Roger, você tem um grande coração. Mas assim, então tenha mais fé em você mesmo, tenha menos medo, acredite em você, você vai longe. Você é um rapaz jovem, sabe? Depois desse exercício em dupla, foi feita uma roda onde cada um falava, dessa vez com mais fluidez, sem a preocupação de estar sendo filmado. Cada um falava para o outro o que gostaria de dizer. Poeta, sou uma pra tua vida, aqui dentro mais uma vez, cara. Tava lá na boca, cheio de amigos em volta de tudo, tá aqui dentro. Hoje não tem ninguém, vai matar para perguntar, tá precisando de alguma coisa. Tua filha lá fora, cara. Sai daqui, sai caiu sem isso, tira tudo com aprendizado, pô. Essa vida não é pra ninguém, não, isso não está vindo. Amanhã não pode estar. Pô, sai dessa vida, esquece isso, não vou pra tua filha. Mas aí já é. Como é que eu vou sobreviver sem emprego, sem nada? Ficar longe de sustentar minha filha. Para atrás, se quiser fazer com você, ninguém vai fazer não. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em
ensino, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preparação é 100% veneno. A primeira faz a segunda faz tá. Eu tenho uma missão que não vou. Esses raps são discursos em que a crítica, o questionamento e a denúncia se fazem presentes a todo momento. Por meio da voz dos MCs, são relatadas e testemunhadas diferentes experiências de vida, a angústia, a determinação, a reivindicação, entre outras. Sabe, ao meu ver, ser ridículo às vezes até é bom, até melhor. É mais fácil perdoar uns aos outros. É mais fácil fazer as pazes. Não se vai compreender tudo de uma vez. Não se vai começar diretamente pela perfeição. Para atingir a perfeição, é preciso primeiro não compreender muita coisa. Então, se compreendemos muito rapidamente, vai ver que não compreendemos bem. Isso eu estou dizendo aos senhores, que já conseguiram compreender muita coisa e não compreenderam. Os senhores não vão ficar ofendidos pelo fato de eu estar dizendo isso na casa. Dizendo que somos ridículos, sabe? Ao meu ver. Ser ridículo é às vezes até bom, até melhor. É mais fácil perdoar uns aos outros. É mais fácil fazer as pazes. Não se vai compreender tudo de uma vez. Não se vai começar diretamente pela perfeição. Para atingir a perfeição, é preciso primeiro não compreender muita coisa. Então, se compreendermos muito rapidamente, vai ver que não compreendemos bem. Isso eu estou dizendo aos senhores, que já conseguiram compreender muita coisa e não compreenderam. Os senhores não estão zangados porque um menino como eu lhe disse umas palavras, não é? O Senhor está rindo? Eu temo pelo Senhor, por todos os senhores e por todos nós juntos. Ação. Ao meu ver, ser ridículo é às vezes até bom, até melhor. É mais fácil perdoar uns aos outros. É mais fácil fazer as pazes. Não se vai compreender tudo de uma vez. Não se vai começar diretamente pela perfeição. Para atingir a perfeição é preciso, primeiro, não compreender muita coisa. Então, se compreendemos muito rapidamente, vai ver que não compreendemos bem. Isso eu estou dizendo aos senhores que já conseguiram compreender muita coisa e não compreender os senhores. Não estão zangados porque o menino, como eu lhe disse essas palavras. Não é. O Senhor está rindo? Eu temo pelo Senhor, por todos os senhores e por todos nós juntos. Quando Maria chegou onde estava Jesus, ao viu aos pés. Esse improviso foi feito a partir do encontro de duas personagens, Raskolnikov e Sônia. Raskolnikov é um jovem que vive à beira da miséria, um jovem estudante que é angustiado pela sombra de realizar algo muito importante, de ser valorizado. E ele acaba cometendo um crime, porém é perseguido por sua própria consciência, até que conhece uma jovem prostituta, a Sônia, que é a única pessoa com quem ele consegue se aproximar. E na cena que eu pedi para eles improvisarem, que foi lida e eu contextualizei todo o romance, Raskolnikov pede a Sônia que ela leia a passagem da Bíblia sobre a ressurreição de Lázaro. E essa leitura é muito importante para o Raskolnikov e revela algo muito íntimo da Sônia, que é a fé dela. É através da compaixão da Sônia que Raskolnikov entra em contato com a potência destruidora dos seus pensamentos. E ele passa a reconciliar-se com a humanidade, resgata potencialidades outras, até então adormecidas, e isso gerou muitas conversas que infelizmente eu não pude filmar para manter a privacidade dos meninos, mas conversamos sobre a fé de cada um, sobre a consciência, e
Foi muito... Toda essa trajetória do Raskolnikov ecoou na trajetória dos meninos como um caminho de esperança, ou de questionamento, ou de inquietação. Então foi um exercício que tomou umas 2 aulas e foi bem revelador. O menorzinho sem expectativa, muito pensando em mudar de vida. Enquanto suporte o oitão, galo a vida inteiro no plantão. E na favela era o mais puro lugar, não consigo ir na rua. Mas tenham também a consciência de que o protagonista dos projetos é a pessoa do preso e que vocês são profissionais. Vocês não serão pessoas que levam e trazem recados, não se envolverão emocionalmente e vocês não estarão lá para suprir carências e necessidades suas. Estarão lá como um dever cívico, de trabalhar pela cultura, pela arte, com pessoas que estão aprisionadas. Às vezes, pessoas me procuram para fazer projetos e eu percebo que no andar da carruagem a coisa desanda, pois não era um projeto para o outro, era um projeto para si. E isso é que nós temos que ter cuidado. Eu também sou um anjo, eu também sou um demônio. Eu posso ser até um deus. Eu também sou só um neguinho cheio de sonhos. Eu posso ser o que eu quiser, tá ligado? Eu quero voar sem depender de asas. Eu também sou um anjo. Eu também venho sentindo. Eu também venho sido morto. Eu também tô vivendo, sobrevivendo, vivão. Eu também sou vitrine, perspectiva. Eu também sou mãos erguidas. Sou soco na mandíbula. Um enquadro na rua escura, a brecha que o sistema queria. Neguinho. Eu também sou o medo de mofar numa cela, o pavor de não completar 18. É que eu também sou um anjo. Eu também sou um anjo.